O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu de Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava ao sábado. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Para aqueles que nos acompanham pelo Play Canção Nova, ou se não pelos áudios, quem proclamou o Evangelho hoje foi o Padre Anderson, da Diocese de Nova Friburgo, e ele veio aqui para estar conosco durante esses dias. Voltemos agora ao Evangelho. Ontem, Jesus ele entrou na sinagoga de Nazaré. Ele se apresentou dizendo que tudo que estava escrito no Antigo Testamento, em especial no livro do profeta Isaías, que foi o livro que ele leu, que ele proclamou, tudo aquilo se realizava na pessoa dele. Ele disse: "Hoje se conclui esse oráculo que vós acabais de ouvir." E qual foi o oráculo? "O Espírito do Senhor repousa sobre mim", e assim ele foi falando essa passagem. O povo de Nazaré, porque eles tinham visto Jesus crescendo na cidade, eles passaram a não acreditar, tanto que eles começaram a colocar umas certas perguntas, né? Mas como pode? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não conviveu aqui conosco? Como é que agora ele está falando isso? E ali Jesus ele não fez milagres, e o povo ficou com muita raiva dele, ainda dizia que ele estava blasfemando, quiseram expulsar da cidade, e não somente expulsar, mas também quiseram jogá-lo no precipício. Jesus, então, ele sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum. Agora ele entra em outra sinagoga. Nessa sinagoga, lá em Cafarnaum, tem um demônio que está lá. Uma pessoa que está possuída por um demônio, aqui fala que é um demônio impuro. E o demônio, quando ele vê Jesus, ele se refere também com outras perguntas e com uma afirmação. "Que queres de nós, Jesus Nazareno?" Isso aqui é um demônio. "O que é que você quer de nós? Viestes para nos destruir?" Bem, em cima de uma pergunta existe uma verdade. E é verdade, ele veio para destruir. E depois ele faz uma grande afirmação que em Nazaré isso não aconteceu. "Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Não é que o demônio proclamou a fé. Ele estava dizendo uma verdade. Ele viu Jesus lá no céu. Ele contemplava a Santíssima Trindade. Mas só que aquilo que os homens não afirmaram em relação a ele, o demônio só afirmou: tu és o Santo de Deus. E aqui entra
uma questão que nós precisamos estar atentos nos tempos de hoje. O demônio existe mesmo? Isso é conversa de carochinha da igreja. Colocaram uma pessoa, um espírito ruim para colocar medo nas pessoas, para as pessoas ficarem com Deus. E, infelizmente, nos púlpitos da vida, nós encontramos sacerdotes que vêm no púlpito dizer que o demônio não existe. Bem, se o demônio não existe, Deus também não existe. Só que aqui a gente precisa estar atento, porque o demônio, ele tem uma linguagem própria. A linguagem do demônio é a mentira. Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, Jesus vai dizer assim, que o demônio, ele fala do que lhe é próprio. E o que é próprio dele é a mentira. Porque ele é o pai da mentira. Vocês viram que ontem eu fui dizendo, né, que essa linguagem de se dizer que Deus não existe, ela foi entrando nas grandes instituições. A igreja, que não deveria, porque às vezes tem pessoas que usam determinadas mentiras por aí, né? Então, na igreja, na família e na escola. Então, o demônio ele tem se utilizado dessa linguagem mentirosa para fazer as pessoas a crerem que Deus realmente não existe. Ele nunca usa o nome dele, ele vai sempre usar o nome de Deus, usando meias verdades, porque meia verdade já é uma mentira. E, além da meia verdade, ele usa da própria mentira. Vamos lá no paraíso. Deus havia falado para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer. Agora, o demônio entra na vida de Eva e ele vem com uma linguagem meio que rabuscada, em cima de uma pergunta, levando ela à dúvida. É verdade que Deus disse? Está vendo? É verdade que Deus falou isso? Sim. Aí Eva, é verdade, sim. Ele, não, sabe por quê? Ele falou isso, sabe? Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como deuses. Olha a mentira. Vocês vão ser como ele. Aí Eva vai e pega da mentira dele e usa isso como uma verdade e vai lá, come do fruto. E aí como é que ficou tudo? O pecado entrou no mundo e agora nós nos deparamos com essa questão de que nós vamos morrer mesmo um dia. E agora nós temos que lutar para viver a santidade, temos que lutar para não mentir, para nós ganharmos o reino dos céus. Agora veja, vou falar aqui de forma mais prática, para vocês entenderem como é que o demônio vai nos levando a nos afastar de Deus, porque a missão dele é essa, ele quer nos levar a nos afastar de Deus para nós não ganharmos a vida eterna. Uma das primeiras linguagens que ele vai usar é essa: Deus não existe. Essa é a linguagem que tem entrado nas escolas, nas faculdades da vida. Os professores lá estão dizendo: Deus não existe, não. Os alunos, os católicos, ficam assim, aí eles começam a usar de um monte de argumento, aí chegam em casa dizendo que Deus não existe, e por causa disso, eles não vão mais na missa e não querem mais saber de coisas.
não quer mais saber das coisas de Deus. Mas ele pode usar de uma outra linguagem para que nós possamos também chegar a não acreditar na existência de Deus. Ele pode usar da seguinte fórmula: se Deus é bom, como é que ele permite tanto mal no mundo? Olha a perguntinha. Ele não está dizendo que Deus não existe. Ele está dizendo, se Deus é bom, se Deus existe, está vendo? Então, como é que ele pode permitir tanta maldade no mundo? Aí, a partir dessa afirmação, em cima de uma negaçãozinha, a pessoa já fica com dúvida e passa a não acreditar mais em Deus também. Ou senão se revolta. Continua até crendo em Deus, mas se revolta. É verdade, se Deus é bom, por que ele fica fazendo mal? Ele não deveria ser melhor? Por que ele permite tanto mal no mundo? E aí as pessoas vão se afastando. Quer ver outra? Deus te quer feliz. Aí está lá a mulher ou o homem, eles casaram certinhos na igreja, né? Mas os dois começaram a brigar, começou a ter várias situações, eles começam a querer se deixar. Aí depois a pessoa fica lá, largo ou não largo. Aí vem os secretários e vão dizer o que para a pessoa? Deus te quer feliz. Você está gostando de uma outra pessoa? Estou, então. Deus te quer feliz. Fica com o outro, larga esse daí mesmo. Fica com a outra, larga. Está vendo? Deus te quer feliz. Mas que felicidade é que Deus quer para nós? Nós seremos felizes quando nós formos fiéis aos mandamentos, quando nós formos fiéis ao que Deus nos pede, quando nós formos fiéis aos sacramentos. Não uma felicidade própria minha, dentro de uma desobediência que está por trás. Quer ver outra linguagem do demônio? Para te afastar de Deus, para me afastar? Deus é misericordioso. Ele jamais te condenará. Então, continue no pecado, rapaz. Continue fazendo essas coisas. Deus é bom. Está vendo? Deus é bom. Deus é misericordioso. Ele não vai te condenar, não. Então, a pessoa continua. Quanta gente está dizendo isso? Não, fica tranquilo. Deus é misericordioso. E nisso as pessoas vão se afastando e vão deixando Deus de lado. Tem uma história que conta, né? Que tinha um rapaz que levava uma vida muito errada. Muito errada. E ele não queria saber de mudar. Um dia um amigo dele foi visitá-lo. E o amigo dele levava uma vida santa. E aí ele ouvindo o amigo dele, o amigo mandando, recomendando ele a sair daquela vida. E ele, não, eu sou feliz assim, não, está muito bom dessa forma e tal. Aí o amigo se despediu dele e foi embora. De repente, na hora que ele estava caminhando, ele se lembrou, nossa, esqueci, parece que uns livros lá, vou pegar os livros. Quando ele voltou, bateu na porta. Ninguém abriu, ninguém apareceu. Aí ele foi, a porta estava só encostada ali, né? Aí ele entrou, quando olhou, o cara estava morto lá.
15 minutos depois, o cara estava morto. Aí o demônio usa aquela mentira, né? Deixa para depois, rapaz. No final, você se arrepende. Fica, vai levando a vida assim. Tá vendo? Ele não está dizendo que Deus não existe. Ele está dizendo que Deus existe. Mas, olha, no último momento você se arrepende. Continue nessa vida errada aí. Olha, esse rapaz, ele iria saber que no último momento ia pegá-lo de surpresa. Que caiu foi morte fulminante. Deixa para depois, no último momento. A outra mentira de Satanás. O inferno não existe, não. Não existe o inferno. Bem, se não existe o inferno, Kleber, então para que lutar contra o pecado? Para quê? Para que as virtudes? Não precisa. O inferno não existe. Deus não vai condenar ninguém. E você acha, olha só, você acha que Deus, sendo bom, Ele vai criar o inferno para os seus filhos que Ele tanto ama? Não, o inferno não existe. E se o inferno não existe, vamos aproveitar aqui e depois lá nós vamos aproveitar também. Ele está dizendo que o inferno não existe, mas ele está dizendo que o céu existe. O céu existe sim, só não existe o inferno. E é nessa conversa fiada que muitos estão entrando. Deixa eu ver outra aqui. Depois, você se confessa. Aproveita, faz tudo. Depois você vai lá e se confessa. Bem, você tem garantia que você vai encontrar um sacerdote? Eu me lembro uma vez que eu fui lá em Aparecida me confessar. E quando eu cheguei lá, a porta estava fechada. Os padres estavam de retiro. Meu Deus do céu, e agora? Eu preciso me confessar. O que é que eu vou fazer? Eu não posso me absolver sozinho, né? Eu te absolvo, Padre José Augusto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tenho como fazer isso. E agora? Mas naquele dia Deus foi bom. Queria sempre bom, né? Aí, caminhando ali, eu encontrei um padre andando lá, uns desses que estavam visitando, aí eu fui lá e me confessei. Mas se eu não encontrasse, deixa para depois você se confessa. As pessoas hoje estão usando muito disso, depois a gente se confessa. Já premedita, né? Nós fazemos e depois a gente confessa. Ah, quantos que não deu tempo, hein? Como a história que eu contei agora, que é um fato verídico. A outra conversa que o diabo vai usando, né? Está vendo? Ele está sempre por trás. Ele sopra no ouvido, mas ele não se identifica. Ele só diz, aí a gente fica com aquela ideia de que realmente vai dar tudo certo. Como acreditar nos padres se eles também são pedófilos? Esquece esse negócio. Até os padres estão nessa onda agora. Todos são pedófilos. Bem, eu não sou. O senhor é? Não, o padre ele também não é. Agora, todos são? Todos os padres são homossexuais também? Todos, está vendo? Para que ficar acreditando nesses padres? Fica na sua casa, não reza. Reza na sua casa. Bem, rezar em casa significa ficar também sem a Eucaristia, né?
quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem come, quem não come, não vai ressuscitar. Então fica em casa, não acredita nesses padres, não. Olha, a Bíblia está ultrapassada. É coisa lá da Idade Média. É bem antiga. Para que ficar lendo esse livro? Perdendo tempo. Olha só, a linguagem já não é mais a linguagem nova. É a linguagem antiga. Para que perder tempo? Aí a pessoa diz, é mesmo, né? Aí não lê a Sagrada Escritura. Porque lendo a Sagrada Escritura, você vai se deparar com a verdade. Você vai encontrar a verdade de Deus. Deus nos fala através das Sagradas Escrituras, revelada, mas Ele também fala pela tradição da igreja, Ele também fala pelo magistério. Não, que nada, não é bem assim, não. Ele fala diretamente com você, porque, olha, no livro de Tiago diz assim, peça a Deus a sabedoria que Ele vai te dar. Então, você vai lá e pede, porque Deus fala com você mesmo. Sim, Ele fala, mas Ele fala principalmente pela igreja. Então, se fala diretamente com você, para que você vai ouvir a igreja? Não há necessidade. Não precisa, não. Tudo para tirar de Deus. Vocês percebem como é que o demônio, ele usa da linguagem dele. A linguagem do demônio é a mentira. Ele só não mente para Deus. Por que ele não mente para Deus? Porque quem é que vai mentir diante de Deus? Nós é que somos bobos, não temos uma inteligência daquela bem perfeita, aí Ele consegue nos enganar. Você vê que diante de Jesus, o que foi que Ele falou? Tu és o santo de Deus? Ele falou que não era? Porque Ele é o santo de Deus mesmo. Mas para nós Ele vai mentindo, Ele vai enganando. Eu vou deixar uma perguntinha para você no dia de hoje. Aonde é que Satanás está te enganando? Aonde? Porque ele não tem outro método a não ser a mentira. Ele não vai usar da verdade. E quando ele usa a verdade, ele joga uma dúvida para você acreditar na dúvida e ficar na dúvida e depois você sai do outro. Sai pela direita, não, é sempre pela esquerda. Com ele não se sai pela direita. Sai pela esquerda. Aonde ele está te enganando? Ele está usando até as próprias verdades da igreja para colocar você contra as verdades da igreja também. Aí joga uma coisa em cima da verdade e mostra outra coisa para você ficar na dúvida. Você crê realmente na igreja católica que você proclama na sua fé? E ele está dizendo assim, não, todas as religiões levam ao céu. Você não precisa ser católico, é só você sair de qualquer lugar. O importante é você crer em Deus, mas qual Deus? Bem, a certeza de que nós cremos em Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Não é Deus assim, Deus, porque qualquer um pode se dizer Deus. Por isso que o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós olhamos para Jesus, e através de Jesus, aí nós vamos conhecer o Pai, vamos conhecer o Espírito, que também vai nos revelar quem é Jesus, quem é o Pai e quem é Ele. Não, é Deus. Eu creio. Deus, mas que Deus é esse? É Buda. Quem é? É Ogum?
É Exu? É Shiva? Quem é? A outra mentira de Satanás. Você já observou que depois que você passou a segui-lo, as coisas estão tudo indo errado na sua vida? Você viu que quando você não estava indo na igreja, você não rezava, estava tudo bem? Já observou agora que a coisa a corda está apertando para o seu lado? É mesmo, a pessoa diz, é mesmo. Então, o então aqui ele está jogando para dizer o quê? Para de seguir, você vai ver, vai tudo voltar, vai tudo ficar bom na sua vida de novo. Mas no livro do Eclesiástico diz, né? Prepara a tua alma para a provação. Né? Em algum momento Deus disse que seguindo nós íamos ter vida boa? Não, ele disse, não, vocês serão tirados da sinagoga, vocês serão levados lá nos tribunais. Não, mas você viu que quando você nem estava atrás dele, estava tudo bem. Você se lembra a paz que você sentia? Agora, olha. Bem, já fiz um monte de perguntas, já coloquei um monte de coisa na cabeça de vocês e estou dizendo para vocês que é assim que o demônio trabalha, viu? A Igreja Católica é idólatra, está vendo? Você viu que tem um monte de imagens lá? É mesmo, cara. Tudo cheio de imagens. Você viu que Deus condena as imagens? Mas Ele não fala a verdade. Uma coisa é a imagem de Júpiter, de Vênus. Outra coisa é você ter uma imagem de Jesus crucificado, que vai te levar a enxergar como foi que ele foi crucificado. Porque a gente precisa de imagens para relembrar as coisas também, né? Então, está lá, a gente olha para a imagem. Foi assim? Olha como a igreja catequizava os ignorantes, aqueles que não sabiam ler no passado, né? Então, colocava lá a imagem de Jesus crucificado. Eu me lembro quando era pequenininho, lá na igreja, né, da minha cidade, a igreja de São Sebastião, aí minha mãe foi me levando assim, aí tinha uma imagem de Jesus crucificado grande. Eu disse assim para a mãe, mas, mãe, quem é ele? Aí minha mãe disse, é Jesus, representação de Jesus, meu filho. Mas por que, mãe, que ele está ali daquele jeito? Aí mãe disse, crucificaram o nosso Deus. Tira ele de lá, mãe. Tira ele de lá. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Não, a igreja é idólatra. Bem, nós podemos ter os nossos heróis, né? É Batman agora, né? O Lanterna Verde, ou azul, amarelo, tem um monte aí. E todo mundo gosta, e todo mundo assiste, e usa nas suas camisas o seu herói, né? Tudo lá assim. Agora eu não posso usar os heróis da Igreja Católica. Um grande Santo Antônio, meu Deus do céu. A mãe de Deus, eu não posso colocar aqui, usar na minha camisa uma imagem de Nossa Senhora, que representa Nossa Senhora. E o grande diácono Lourenço, hein? Que além de estar morrendo assado, ainda faz gozação com aqueles homens, dizendo bem assim, vira para o outro lado. Esse cara é meu herói, é demais. Nem as brasas fizeram com que ele negasse Jesus Cristo. É meu herói, diácono São Lourenço. Esse cara é demais. E a Terezinha, né, que o pessoal acha que ela é mimosa, e não é mimosa em nada. Durona, lá naquele mosteiro, ficar lá dentro daquele mosteiro rezando
pelos de fora e dando a vida na oração. É minha heroína, ela é demais. Agora, ela eu não posso, mas do Batman eu posso, né? Aí no aniversário dos seus filhos, você coloca lá Batman, você coloca o Lanterna Verde, coloca tudo. Agora, se num aniversário nós colocarmos, aí, Nossa Senhora, colocarmos os santos, aí é idolatria. Bem, se isso for idolatria, eu vou morrer idólatra. E lá do outro lado, eu quero ver se Deus vai me condenar por eu ter amado tanto a mãe dele, e amado aqueles homens que deram a vida por ele. E aí eu vou ver se eles estão no inferno ou não. Porque se realmente a idolatria, eles estão no inferno. E se eu olho para eles e coloco eles como exemplo para que eu possa caminhar em Deus, e eles estão no inferno, então eu vou para o inferno. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque eu não vou. Eu vou ser feliz para sempre. Combate. É só para ver se vocês estavam acordados. Aí eu vou ser feliz para sempre com Nossa Senhora, com todos os santos, com os anjos. E esses homens aí já era. Porque esses sim é fantasia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.